Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de função. As aulas anteriores nós vimos o conceito geral de função, né, a importância de se estudar a função. E hoje nós vamos especificar já algumas funções. Nós vamos iniciar hoje nosso estudo pela função polinomial do primeiro grau, tá certo? Vamos aqui para a lousa para a gente acompanhar a nossa aula. Função polinomial do primeiro grau, é o nosso tema de hoje. Revelando o que é uma função polinomial do primeiro grau. Vamos nós. Definição. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim, a qual função f de R em R, né, ó, domínio os reais e contradomínio os reais, tá certo? Dada por uma lei da forma f de x igual a ax mais b, em que a e b são números reais dados. Então, toda função do primeiro grau é uma função de tal forma que sua lei de formação é f de x igual a x mais b, tá certo? Qualquer função que tenha esse formato, f de x igual a x mais b, é do tipo, é uma função do primeiro grau, em que a e b são números reais dados e a diferente de zero. Notação para a função do primeiro grau é uma função f de R em R, domínios reais contra domínios reais, sendo f de x igual a x mais b, em que a é diferente de zero. Reverendo, vamos dar aqui alguns exemplos de função do primeiro grau. Vamos lá. 3 exemplos básicos. F de x igual a 2x mais 1. Isso aqui é um tipo de função do primeiro grau. Nós vimos que a função do primeiro grau é do tipo f de x igual a x mais b. Quando você pega f de x igual a 2x mais 1, ó, o meu a vale 2 e o meu b vale 1. Então, essa função f de x igual a 2x mais 1 tem esse mesmo formato, f de x igual a x mais b. Segunda função, y igual a menos 3x mais 5. Novamente, 3 e o b vale menos 5. Então, esta função aqui tem este mesmo formato. Mas, Rivelino, por que chamar de y e aqui f de x? Nós vimos em aulas anteriores que tanto faz você chamar f de x como y. Mesma coisa, tá? Então, y igual a menos 3x menos 5 também é uma função do primeiro grau. A menos 3, b menos 5. Exemplo 3. F de x igual a 3x. Também é uma função do primeiro grau. Aqui o meu a vale 3 e o meu b aqui vale 0. Rivelino, o que é importante chamar a atenção numa função do primeiro grau? Ora, a função do primeiro grau, ela lembra muito uma equação do primeiro grau. Se vocês lembrarem, né, quando a gente estava estudando a equação, você pegava aqui a equação 2x mais 4 igual a 0. Como é que eu resolvo essa equação? Passo 4 para o outro lado, fica 2x igual a menos 4, x igual a menos 4 dividido por 2, x igual a menos 2. Ora, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Mas, Rivelino, qual é a diferença básica das duas? Bem, a função, ela associa dois conjuntos. Ela associa uma variável independente x e para cada valor de x, você tem um valor para f de x, que é a minha variável dependente. Ou seja, esse valor de x, ele varia. Ele assume vários valores. E para cada valor que esse x assume, nós temos um valor correspondente a f de x. Já na equação, ó, se você observar, você não tem dois conjuntos. Aqui você está relacionando um conjunto x a um conjunto f de x, ou y. Aqui não. 2x mais 4 igual a 0, você só tem um valor para x, só tem um valor que satisfaça essa equação. E esse valor de x é chamado de incógnita. Então, esse x aqui não é uma variável, é uma incógnita. 2x mais 4 igual a 0, 2x igual a menos 4, x igual a menos 2. Ora, esse menos 2 é o único valor que você pode trocar por x para tornar essa igualdade verdadeira. Então, isso aqui é um caso de equação. Isso aqui é um caso de função. Então,
f de x igual a 2x mais 1 é uma função. Y igual a menos 3x menos 5 é uma função. F de x igual a 3x também é uma função. Esse x é uma variável dependente. Esse f de x é uma variável dependente. Tá certo? Então, não esquecer, né? O que vai diferenciar uma equação de uma função é o fato da função associar dois valores, o x e o f de x. No caso da equação, não. Na equação, você só tem uma incógnita e não tem dois valores sendo associados. Tá certo? Então, muito cuidado com isso. Rivelino, o que mais que a gente precisa saber? Deixa eu apagar aqui, né? A gente precisa saber, pelo menos conhecer, né? São os nomes desse A e desse B. F de x igual a mais B. Esse A e esse B, eles recebem nomes particulares. Que nomes são esses, velho? Esse A, ele é chamado de coeficiente. E este B, ele é chamado de coeficiente linear. O A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Já? Vamos lá, continuar, né? Gráfico. O gráfico da função f de x igual a x mais b é uma reta não paralela aos eixos x e y. Toda função do primeiro grau, moçada, tem como gráfico uma reta. Então, a função foi do primeiro grau e essa, né, f de x igual a x mais b. Esse formato aqui, essa de formação, é de uma função do primeiro grau. Então, toda função do primeiro grau tem como gráfico uma reta. Rivelino explica aqui, né? Se você for representar uma função do primeiro grau no plano cartesiano, você vai ver que essa função ela é representada no plano cartesiano por uma reta. Como assim, Rivelino, uma reta? Assim, ó, se você for fazer o gráfico, você vai ter uma reta. Toda função do tipo f de x igual a x mais b, ela vai ser simbolizada por essa reta. Essa reta pode ou pode não passar. Então, nesse caso, ela não está passando, mas pode acontecer dela passar pela origem. Tá certo? Joia, Rivelino. Ela recebe algum nome específico, caso ela passe pela origem, ou caso ela não passe, recebe. Se ela passar pela origem, então você vai dizer que a minha função é uma função linear. O que é uma função linear? Uma função do primeiro grau, cujo gráfico passa pela origem do plano cartesiano, ou seja, pelo ponto 0, 0. E se ela não passar? Bem, se ela não passar pela origem, ela vai ser uma função afim, tá certo? Uma função afim, ó, não passa pela origem. A função linear é um caso particular da função afim. É uma função em que ela passa pela origem. Então, ela pode ser chamada de função linear. Vamos para frente. Deixa eu lembrar aqui outra coisa, né? Já que a gente está falando de função afim e função linear, deixa eu lembrar outra coisa. Tenham cuidado. Rivelino, olhando para a função, tem como eu dizer se ela é uma função afim ou se ela é uma função linear? Tem, tá certo? Quem vai dizer se a função é afim ou linear é o coeficiente linear da função. Não lembro mais o que é o coeficiente linear. Vamos lá. F de x igual a x mais b. O A é chamado de coeficiente angular e o B é chamado de coeficiente linear. Ou seja, se esse meu Bzinho aqui, que é o coeficiente linear da função, se esse B for diferente de 0, então a minha função, o gráfico dela não vai passar pela origem. Na hora que você traçar o gráfico, esse gráfico não... Mas se esse B
for igual a zero, deixa eu ajustar aqui para ficar mais bonitinho. Se esse b for igual a zero, então você diz que a função é linear. E ela vai passar pela origem, tá certo? Então, função afim não passa pela origem. O b é diferente de zero, coeficiente linear. Função linear, gráfico, a reta passa pela origem. E o b vale zero. Quer dizer, Rivelino, que se eu olhar para a função e o b for diferente de zero, já sei que o gráfico dela não passa pela origem. Ok. Se eu olhar para a função o b for igual a zero, eu já sei que o gráfico dela passa pela origem. Beleza pura. Então, toda função do primeiro grau tem como gráfico uma reta. Olhando para ela, é capaz de dizer se a função é linear ou afim. Joia. Rivelino, e o A, esse coeficiente angular que você falou? Você falou do B, de x igual a x mais b. Se o b for zero, linear, b diferente de zero, afim. E no caso do A, ele influencia em quê? Bem, o A da função do primeiro grau, que é o coeficiente angular, ele é capaz de dizer se uma função é crescente ou decrescente. É mesmo, Rivelino? Se o meu coeficiente angular for um número maior que zero, você pode garantir que essa função é crescente. Mas, Rivelino, beleza, se A é maior que zero, a função é crescente. Eu só não lembro mais o que é uma função ser crescente. Vamos lembrar, uma função ser crescente é o seguinte. Dado um valor x1, cuja imagem é y1. Então, você tem aqui uma função do primeiro grau, cuja imagem de x1 é y1. Se você pegar um valor x2 maior do que x1 e procurar a imagem dele, se você calcular ele pela função, você vai achar um valor y2. O fato dela ser crescente quer dizer o quê? Quer dizer que se x2 for maior do que x1, então o meu y2 obrigatoriamente vai ser maior do que o y1. Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais bonitinho, né? Então vamos relembrar. Função crescente do valor de imagem y1, se eu pegar um valor x2 maior do que x1, a imagem de x2 obrigatoriamente tem que ser maior do que y1. Então, x1, imagem y1. x2 maior do que x1, y2 maior do que y1. Tá certo? Quer dizer que para valores maiores, eu tenho imagens maiores. Exatamente. Para valores menores, eu tenho imagens menores. Então, o que diz se a minha função é crescente ou não é o coeficiente angular, é o A. O A é maior que zero. Se o A for maior que zero, função crescente. Rivelino, então se o A for menor que zero, eu já sei, ele é decrescente. Exatamente. Segundo caso, se o A for menor que zero, a minha função vai ser decrescente. Está aqui um caso, né? Vamos supor que eu pegue aqui um valor x1. Quem é a imagem desse valor x1? Bem, a imagem de x1 é um determinado valor y1. Agora, eu vou escolher um valor x2, de tal forma que x2 seja maior que x1. Quem é a imagem de x2? Ora, se você for ao gráfico da função, você vai ver que a imagem de x2 é o valor y2. Agora vamos comparar. Peguei um valor x1 de imagem y1, positivo. Agora eu vou aumentar o valor de x1. Aliás, vou aumentar o valor da nova ponto. Novo valor de x. O novo valor de x que eu escolhi foi x2. Esse x2 é maior do que x1. Os números crescem para a direita. Para esse valor x2 pelo gráfico,
a imagem vale y2. Então, para x2, a imagem deu y2. Só que esse y2 é menor do que y1. Então, aumentei o valor de x, o que é que aconteceu com a imagem? Diminuiu. Então, isso caracteriza que a minha função é uma função decrescente. Então, quando é que uma função é decrescente? Quando o A for menor do que 0. Tá certo? Então, moçada, foi que nós vimos. Conceito de função polinomial do primeiro grau. Né? Vimos a lei de formação, f de x igual a x mais b, a forma geral, né, de uma função do primeiro grau. Vimos que o gráfico é uma reta, coeficiente angular linear e qual a importância dos dois. Então, daqui a pouco a gente volta para terminar os conceitos e resolver os exercícios. Valeu, moçada. Até mais.